Barral recebeu a última prova da época do troféu de mini velocidade, com ainda tudo para decidir em algumas categorias. Desde logo nas mini-motos, onde o duelo pelo primeiro lugar entre Martim Vaz e Sofia Almeida prometia colorir esta cinzenta tarde de outono. A pista, ainda com vestígios de chuva que caiu antes da prova, levou os 10 pilotos presentes nesta primeira corrida do dia a adotarem uma condução bem mais cuidadosa. Uma prova que foi de estreia esta temporada para Pedro Gouveia e Frederico Pinto Coelho, que ocuparam o 10º e 5º lugar, respectivamente, nesta primeira manga. João Nabais e Martim Silva estiveram em pista pela segunda vez neste troféu, depois da participação na etapa anterior em Santo André. Ficaram, respectivamente, no 9º e 8º posto desta primeira corrida. Isaac Carapinha foi 7º classificado, enquanto Guilherme Pires não conseguiu ir além do 6º posto. Bernardo Peso levou a melhor no duelo com o estreante Frederico Pinto Coelho por escassas 4 décimas, alcançando assim o 4º lugar nesta primeira corrida. José Pedro Batista assegurou a 3ª posição e viu de perto o duelo pelo primeiro lugar entre Sofia Almeida e Martim Vaz. Isto porque terminou a apenas 1/10 de segundo de Sofia Almeida, que ainda lutava pela vitória no troféu. Mas Martim Vaz foi imperial nesta primeira corrida. Terminou com mais de 15 segundos de avanço sobre Sofia, que era o único obstáculo no caminho para o fecho vitorioso da época. Na melhor volta que fez na primeira manga, Martim Vaz conseguiu ser 1,5 segundos mais rápido que Sofia Almeida. A segunda corrida do dia nas mini-motos tinha a consagração do vencedor do troféu em agenda, e Martim Vaz partia para essas últimas 8 voltas da temporada, já com mão e meia na taça. Pedro Gouveia voltou a ficar no 10º lugar, logo atrás de João Nabais, ambos com 3 voltas de atraso em relação ao primeiro lugar. Martim Silva e Isaac Carapinha ocuparam as posições seguintes a 2 voltas do vencedor. Guilherme Pires teve uma prestação tirada a papel químico nesta segunda corrida e voltou a terminar no 6º lugar, a 19 segundos de Bernardo Peso, que assegurou a 5ª posição. A distância de Bernardo Peso para o 4º lugar também foi significativa. 14 segundos o separaram de Sofia Almeida. A jovem com o número 17, que via aqui terminadas as esperanças em ainda conquistar o troféu, terminou a escassos 3 segundos do pódio. O estreante Frederico Pinto Coelho, após o 5º lugar alcançado na primeira corrida, conseguiu nesta segunda corrida um espetacular 3º posto, ficando apenas a 1 segundo de distância da segunda posição, que foi ocupada por José Pedro Batista. A vitória foi de novo para Martim Vaz, com 22 segundos de avanço sobre o mais direto opositor nesta manga. Um triunfo que permitiu a Martim Vaz celebrar a conquista do troféu Mini-Motos de 2023. Vitória justa do piloto com o número 5, que venceu 5 das 6 etapas da temporada e fez um total de 138 pontos em 150 possíveis. Sofia Almeida terminou a temporada no 2º lugar com 121. Guilherme Pires fechou o pódio das mini-motos em 2023 com 71 pontos. Na categoria Mini GP 110, 7 pilotos presentes nesta última prova da época e atenções totalmente centradas em 2 deles, Tomás Santos e Tiago Tomé, que lutavam pela vitória no troféu. Como habitualmente, Carlos Almeida e Tomás Oliveira Santos, aos comandos de motos automáticas, também marcaram presença nesta categoria. Carlos Almeida, com o número 20, foi 7º e Tomás Oliveira Santos, com o número 15, foi 6º classificado nesta primeira manga.
Logo acima, na quinta posição, apareceu Simão Viegas com o número 16. Dinis Carvalho, com o dorsal 14, terminou a meio da tabela nesta primeira corrida do dia. Foi quarto classificado. João Cancelinha ficou no terceiro lugar. O piloto com o número 13 terminou as 13 voltas que completou ao percurso, com 14 segundos de avanço sobre Dinis Carvalho e a 17 da segunda posição, ocupada por Tomás Santos. O líder do troféu acabou aqui por gerir aquilo que ia fazendo o mais direto adversário, Tiago Tomé. Tomás chegava a esta última prova da época com 15 pontos de avanço sobre Tiago e podia, por isso, gerir com alguma tranquilidade a liderança do troféu. Tiago Tomé tinha forçosamente de vencer no bom barral e esperar por algum deslize de Tomás. Tomé ganhou a primeira corrida com 8 segundos de avanço sobre Tomás Santos. A segunda corrida desfazia todas as dúvidas que ainda pudessem existir neste troféu. Desde logo consagrou Carlos Oliveira como o melhor da época nas motos automáticas. O piloto número 20 voltou a ficar na sétima posição, mas a vantagem que trazia para esta derradeira etapa era suficiente para manter o primeiro lugar. Nesta segunda manga, Simão Viegas foi quinto classificado e Dinis Carvalho voltou a ser o fiel da balança ao terminar no quarto lugar, precisamente a meio da tabela. João Cancelinha assegurou a terceira posição, com 19 segundos de atraso em relação a Tomás Santos, que, ao garantir o segundo lugar, garantiu também a conquista do troféu Mini GP 110 de 2023. O dorsal 86 venceu mais provas, 4 no total, e conseguiu ainda o segundo lugar. Foi por isso decisiva a ausência na primeira passagem do troféu por Santo André, que acabou por lhe retirar a hipótese de lutar por pontos que seriam importantes nas contas finais da temporada. Uma época que consagra Tomás Santos como grande vencedor da categoria Mini GP 110. Na classe IMR 90 restavam poucas dúvidas sobre a mais que provável vitória de Diego Ribeiro no troféu. Grelha de partida muito bem composta, com 10 pilotos e um 10º lugar para Tomás Figueiredo na primeira manga do dia. Carolina Azevedo garantiu o 9º lugar, com uma volta de atraso em relação ao 8º posto ocupado por Lara Lopes. Outra Lara, no caso a Lara Santos, terminou esta primeira manga no 7º lugar. Carlos Almeida foi 6º classificado. Dinis Seco foi 5º, com 23 segundos de avanço sobre Carlos Almeida. Mas o dorsal 27 por pouco não conseguia subir mais um pouco na classificação. Dinis ficou a pouco mais de uma décima de segundo do 4º lugar, que foi ocupado por Pedro Teixeira. A diferença entre Teixeira e o pódio foi substancial. 18 segundos o separaram de Tomás Canárias, que garantiu a terceira posição nesta primeira manga do dia. Canárias que partia para esta última etapa da época com 21 pontos de atraso para o líder Diego Ribeiro. Martim Vaz era terceiro no troféu, conseguiu o segundo lugar nesta primeira manga com 4 segundos de vantagem sobre Tomás Canárias e a 13 do vencedor, que foi Diego Ribeiro. O primeiro classificado da geral na temporada, que conseguiu ainda a volta mais rápida desta primeira manga, com o tempo de 1 minuto, 2 segundos e 6 décimas. Já o troféu estava praticamente no bolso após o desfecho desta primeira corrida. A segunda manga do dia não foi mais do que o confirmar desta festa de Diego Ribeiro. Da dezena de pilotos em pista, Tomás Figueiredo, com o dorsal 21, terminou no 10º lugar, a 3 voltas do vencedor. Com 2 de atraso, Carolina Azevedo ficou na 9ª posição. Seguiram-se por ordem ascendente na classificação Lara Lopes, Lara Santos e Carlos Almeida, que terminaram a prova a uma volta do primeiro lugar. Os 5 primeiros classificados completaram todos 12 voltas ao percurso.
Pedro Teixeira assegurou a quinta posição, a 14 segundos do lugar acima, uma posição ocupada por Dinis Seco, que foi quarto. Nos lugares de pódio, terceira posição para Tomás Canárias, que lutou até ao final pelo segundo posto com Martim Vaz. Apenas 4 décimas de segundo os separaram após as 12 voltas da segunda corrida. Lá na frente, a celebrar a vitória na corrida e também no troféu, Diego Ribeiro. Com 18 segundos de vantagem sobre Martim Vaz, o piloto com o dorsal 34 fez a festa no final de uma temporada em que teve, de facto, motivos para sorrir. Conquistou o triunfo em 4 das 6 etapas da época e vai para casa como vencedor do troféu da classe IMR 90 no ano de 2023. feeling the flow, I get hot. More than I drop it, the more I get low. The music is lifting me up against soul. Show me a tune I cannot. Nas Mini GP World Series e com Alexandre Cabaz já com o lugar garantido na final internacional, marcada para dia 23 de novembro em Valência, faltava saber o nome do segundo apurado português para essa grande competição. Dois concorrentes lutavam por essa oportunidade, Frederico Guimarães e Carlota Carochinho. Frederico partia com apenas um ponto de vantagem em relação a Carlota, 84 contra 83. 6 pilotos presentes nesta última prova da época no Bombarral. E na primeira corrida, o 6º lugar foi para Tomás Carneiro. Apesar do intenso duelo que manteve com João Cancelinha, o piloto com o dorsal 93 ficou na última posição da primeira manga. Mas foram apenas 5 as décimas de segundo que o separaram de Cancelinha com o número 13, que garantiu o 5º posto. Carlota Carochinho, uma das pretendentes ao lugar em aberto para Valência, não foi além do 4º lugar nesta primeira corrida. Mas também é verdade que o concorrente direto na luta pelo apuramento para a final mundial não andou longe. Frederico Guimarães foi terceiro, com apenas 2 décimas de segundo de vantagem sobre Carlota. Continuava por isso totalmente em aberto o segundo lugar da geral da temporada. Nesta primeira manga, destaque para o segundo lugar alcançado por Henrique Vicente. À partida para esta derradeira etapa da época, o piloto com o dorsal 23 ainda tinha tenues esperanças de chegar ao segundo lugar da geral, mas estava sempre dependente do que fizessem Frederico Guimarães e Carlota Carochinho. Ainda assim, o segundo lugar na primeira corrida do dia foi meritório para Henrique Vicente. Lá na frente, na liderança da prova, ficou confortavelmente instalado Alexandre Cabaz. Terminou no primeiro lugar com 5 segundos de avanço sobre Henrique Vicente e explicou mais uma vez o porquê de já ter lugar garantido em Valência. Na segunda corrida, havia dúvidas para desfazer quanto ao segundo apurado para a grande final mundial, marcada para 23 de novembro em Valência. Frederico Guimarães e Carlota Carochinho lutavam pelo segundo lugar em aberto, com Henrique Vicente a enfrentar alguns problemas nesta segunda manga e a dizer adeus em definitivo aos 2 primeiros lugares da classificação geral da época. O dorsal 23 acabou por terminar esta corrida no 6º e último lugar, completando apenas 11 das 16 voltas previstas. João Cancelinha e Tomás Carneiro tiveram um despique interessante pelo 4º lugar. A vantagem final foi para Carneiro, que terminou com apenas 6 décimas de segundo de vantagem sobre Cancelinha. Na subida até ao pódio e às grandes decisões, duelo aceso entre Carlota Carochinho e Frederico Guimarães. As 16 voltas eram de facto decisivas nas contas finais e os 2 concorrentes lutaram até ao final pelo ambiciado apuramento para a final das World Series. Frederico Guimarães conquistou o tão ambicionado bilhete para Valência, mas fê-lo com escassas 2 décimas de segundo de avanço sobre Carlota Carochinho,
que ficou na terceira posição. Mais uma vez, Alexandre Cabá foi dominador e venceu também esta segunda manga. Nas contas finais desta classe, 140 pontos para Alexandre Cabá e 104 para Frederico Guimarães. Ambos estão apurados para a grande final das World Series da Federação Internacional de Motociclismo. Carlota Caruchinho ficou no terceiro posto com 96 pontos. Henrique Vicente, Tomás Carneiro, João Cancelinha e Pedro Matos fecharam a classificação desta categoria. We rising up, yeah. Now look at us. We rising up. You don't really know it, son. Me, I got something that I need to prove. I cannot lose, nah. Everything I do that really is news. You look confused, why? You are what you choosing to do. Me, I've been making the moves, paying my dues, getting this done with the fam. Y'all know that I am the dude. Campeonato Nacional de Hard Enduro 2023 Moto Extreme teve a sua derradeira jornada em Lousada. Esta que foi então uma jornada dupla, pois teve duas pontuações, uma prova a cargo da Associação Pinhão de Ataque. O complexo esportivo Voltas e Rodas foi então o centro desta jornada com 65 pilotos presentes e onde foram conhecidos os campeões nacionais de Hard Enduro. Me, I got something to prove. I wanna lose. Yeah, something to prove. You know that I wanna lose. Yeah, gonna leave this here. This right here gonna be that year. Yeah, that's too sincere. I don't really think I could be that clear. I'm gonna be right here, but y'all know that. Wanna feed my fists, try to hold me back. Y'all do that, try to hold me down. Começamos com a categoria Pro e esta primeira parte a ser uma prova sprint com duas voltas a um difícil percurso de apenas 7 km. Marco Ferreira foi o quarto classificado. O piloto da Telefina Moto 3 Tempos completou 17 CPs, terminando assim na quarta posição, que lhe abria boas perspectivas em termos de contas do campeonato para este experiente piloto aos comandos da sua KTM. No lugar mais baixo do pódio nesta primeira parte da corrida ficou também ele, o experiente Bruno Freitas, piloto da Padaria Freitas Moto 3 Tempos LC Motos. Tal como Marco Ferreira, completou 17 controles de passagem e neste percurso espetacular, onde a chuva acabou por trazer alguma dureza adicional, mas com o público também a animar ao longo destes 7 km, foram então feitos à volta do complexo de Voltas e Rodas. Diogo Vieira aparecia aqui invicto, aos comandos da sua Gás da Raposeira Bubbles Racing Team, mas contou aqui com uma forte oposição de Diego Rodrigues. O experiente piloto português não teve o melhor início de dia, foi apenas segundo classificado nesta corrida sprint, perdendo pela primeira vez 3 pontos para os seus principais adversários, e foi Diego Rodrigues, piloto da Moto Extreme, que quebrou a invencibilidade do seu amigo e colega também em provas internacionais. Diego Rodrigues a conseguir então a sua primeira vitória no Campeonato Nacional de Hard Enduro, a dar-se muito bem com este modelo sprint e a ser muito rápido e bastante agressivo ao longo destes 7 km, e então o dia a começar da melhor forma para Diego Rodrigues, foi o vencedor. Passamos agora para a Open, onde o top 5 ficou completo com Álvaro Mota, piloto com o número 107 da X-Racing Ferro-Cávado. Terminou então na quinta posição, completou 15 CPs nesta primeira parte, ficando logo atrás de Sandro Lopes, piloto da Warriors Hard Enduro, também ele a completar 15 controles de passagem. Sandro Lopes, piloto que em termos de campeonato estava também a procurar aqui subir na classificação, pois tinha falhado a primeira prova, que foi em Monserrat. Daniel Faria ficou com o lugar mais baixo do pódio, piloto da ADM Horta Fresca, conseguiu chegar aos 17 controles de passagem, demorou 1 hora e 6 minutos a completar esses controles de passagem. Daniel Faria então a estar no pódio, e na sua frente e na segunda posição terminou Ricardo Silva da Beta Portugal, este já a conseguir completar 18 controles de passagem na corrida sprint. Ricardo Silva estava aqui a jogar pelo título, era ele o principal candidato e era ele que estava na liderança da categoria Open. Bruno Oliveira deu tudo por tudo, chegou aos 20 controles de passagem, esteve em grande ritmo nesta primeira parte da ronda em Lousada, foi o grande vencedor da corrida sprint.
e continuava aqui a deixar acesa a corrida pelo título Open. Foi então a vitória de Bruno Oliveira, piloto da Sport Camps. Avançamos agora para os veteranos e para um estreante neste Campeonato Nacional de Hard Enduro 2023. Falamos de Pedro Durães, que conseguir um bom início nesta modalidade. Foi o terceiro classificado na corrida sprint no que respeita aos veteranos, chegando aos 10 controles de passagem. Segunda posição a ficar para José Ferreira, piloto da Moto 3 Tempos Telefina, que levou a ser melhor sobre Pedro Durães, piloto da Moto Lázaro Racing. José Ferreira foi segundo em todas as jornadas, estava aqui ainda na luta pelo título, mas sabia que era muito difícil bater o seu principal adversário. Falamos de Nuno Pereira, também ele muito experiente nesta modalidade, piloto da Kebads & Company, voltou a vencer, manteve a invencibilidade em veteranos e seguiu assim para a última e derradeira jornada, também aqui em Lousada, como falámos, na segunda parte, depois de vencer a corrida sprint e estar aqui muito próximo da conquista do título na classe de veteranos. Então mais uma vitória e Nuno Pereira estava assim invencível. Terminada a corrida sprint, foi tempo de retocar as motos e descanso para que os pilotos atacassem da parte da tarde a fase mais longa deste percurso e muita dureza que esperava então para os 65 atletas presentes em Lousada. Começamos então com José Armindo Silva, piloto da categoria de veteranos, a ficar com o lugar mais baixo do pódio aos comandos de uma KTM da Moto Dreams. Este resultado permitiu que o piloto fosse também ele o terceiro classificado nas contas finais deste Campeonato Nacional de Hard Enduro. José Ferreira foi novamente segundo classificado, foi ele segundo em todas as jornadas e a solidificar aqui a sua posição também nas contas do campeonato. Ele que é um piloto com uma KTM da Moto 3 Tempos Telefina. Com José Ferreira na terceira posição, foi novamente Nuno Pereira a levar a melhor. O experiente piloto veterano, embora com algumas quedas, foi quem chegou mais longe. Conseguiu completar 22 controles de passagem em 3 horas e 1 minuto. Manteve a invencibilidade e a levar então o título de veteranos do Campeonato Nacional de Enduro para casa, com vitórias em todas as jornadas. Falamos então de 5 vitórias consecutivas para Nuno Pereira. Pódio final então com Nuno Pereira, José Ferreira e José Armindo Silva. Categoria Open, estava tudo em aberto nos principais lugares desta classificação. Sandro Lopes ficou então no 5º posto, piloto da equipa Warriors Hard Enduro. Chegou aos 15 controles de passagem, terminando logo atrás de Álvaro Mota, que foi o 4º classificado, piloto da X-Racing Ferrocávados. 21 controles de passagem para Álvaro Mota, um resultado que lhe permitiu igual posição nas contas do campeonato. Com Álvaro Mota a ficar então na 4ª posição, o lugar mais baixo do pódio nesta corrida foi para Daniel Faria. Estava tudo em aberto na luta pelo título e também pelo vice-campeonato, mas foi Daniel Faria a ficar com a 3ª posição nesta prova e assim 2 pontos atrás daquele que seria o 2º classificado deste campeonato. Mesmo assim, uma boa prestação por parte do piloto da ADM Horta Fresca, 3º em Lousada e 3º no campeonato da categoria Open Hard Enduro. Sempre os pilotos com um bom ambiente, muita descontração e muita diversão. Bruno Oliveira
a tentar levar a luta pelo título até ao final. O piloto da Sport Camps terminou na segunda posição, chegou aos 24 controles de passagem em 3 horas e 4 minutos, mas a não ser suficiente então para levar a melhor. Recordamos que Bruno Oliveira venceu 3 das 5 rondas, falhou a ronda inaugural e foi então segundo em Lousada 2. Terminar então o campeonato na segunda posição da categoria Open, ocupando igual lugar no pódio aqui da classe Open. A vitória final a ir para Ricardo Silva, foi ele o mais regular ao longo da temporada e conseguiu finalmente aqui na segunda parte da prova de Lousada a tão desejada vitória. O piloto da Beta Portugal conseguiu atingir os 25 controles de passagem em 2 horas e 48 minutos, teve uma boa vantagem nesta segunda parte da corrida de Lousada, foi o grande vencedor e também a levar a melhor no campeonato na categoria Open. Então, a tão desejada vitória para Ricardo Silva, com uma beta da equipa Beta Portugal. Pódio final, temos Ricardo Silva, Bruno Oliveira, Daniel Faria. Passamos agora para a categoria Pro e Marco Ferreira a terminar na 4ª posição com a sua KTM da Telefina Moto 3 tempos. Chegou aos 22 controles de passagem e com este resultado Marco Ferreira sagrou-se vice-campeão nacional de Hard Enduro em 2023. O campeonato que conta com o apoio da Moto Extreme. Uma boa prestação por parte de Marco Ferreira, foi muito regular ao longo da temporada. Em 5 jornadas esteve no pódio em 2 delas, então a premiar aqui a sua regularidade. Bruno Freitas foi o terceiro classificado, piloto da Padaria Freitas Moto 3 tempos LC Motos, também ele a completar 22 controles de passagem em 3 horas e 2 minutos. E com este resultado Bruno Freitas passou para a 4ª posição do campeonato, conquistando o seu terceiro pódio da temporada. Uma boa prestação por parte do piloto Bruno Freitas, numa jornada, mais uma vez, marcada pela dureza e com a chuva a ajudar em alguns pontos da pista, mas também a complicarem muito outras áreas deste bonito percurso em Lousada. Depois da vitória na sprint, Pierre Rodrigues vinha motivado, mas desta vez já não conseguir ir além do segundo posto. O piloto da Moto Extreme completou os 30 controles de passagem, esteve sempre na luta com Diogo Vieira, mas a não conseguir bater o seu adversário. Foi realmente a prova mais equilibrada do ano, uma bonita luta entre estes dois pilotos a animarem muito este final de campeonato e boas indicações por parte desta evolução de Pierre Rodrigues, que com este resultado terminou o campeonato na 3ª posição, contando com 3 pódios em 5 jornadas, destacando-se ainda uma jornada de abertura menos boa, marcada por alguns contratempos. Mesmo assim, a conseguir um bom ano, foi então terceiro classificado, um campeonato piloto que tem estado em destaque também nas provas internacionais da especialidade e tudo isso a dar frutos na sua evolução. Então, o segundo lugar foi para Diego Rodrigues, ele que ficou a 55 segundos do grande vencedor. Falamos do experiente Diogo Vieira, piloto da Raposeira Bubbles Racing Team, também ele com uma gás, esteve, como é habitual, muito tranquilo ao longo de todo o dia, controlou o seu adversário ao longo desta mais longa e difícil parte desta prova em Lustosa, deu um grande espetáculo também, em Lousada e Lustosa, e foi o grande vencedor, conseguiu vencer 4 das 5 jornadas pontuáveis e sagrando-se assim o primeiro campeão nacional de Hard Enduro numa jornada onde junta também os títulos de campeão nacional de Super Enduro e campeão nacional de trial. Sem dúvida um piloto multifacetado, dono de uma técnica invejável e em um ano apenas já conseguido vencer 3 campeonatos de 3 modalidades diferentes, que mostra realmente a grande qualidade por parte de Diogo Vieira. Foi ele o grande vencedor. É ele que termina então este Campeonato Nacional de Hard Enduro Moto Extreme 2023 como o novo campeão. Gostei do formato, foram 2 corridas, uma de manhã e outra à tarde. A de manhã ia na frente com alguma vantagem, mas acabei por ter um problema técnico. E agora à tarde foi uma corrida bastante renhida com o Diego. Foi um campeonato duro, as provas de Extreme, como o nome indica, são sempre duras. Este ano pela primeira vez consegui fazer o campeonato todo, não consegui vencer as provas todas, mas estive lá perto e estou bastante feliz. Chegou-se ao final o Campeonato Nacional de Hard Enduro Moto Extreme 2023, agora é tempo de descansar, preparar a próxima temporada. Vemo-nos para o ano no Campeonato Nacional de Hard Enduro.